boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa 24ª live do nosso desafio de 21 dias. Hoje nós vamos falar sobre motivação. Meu nome é Amanda e o tema de hoje é motivação, o poder de se manter automotivado para continuar emagrecendo. Eu acredito que esse é um dos maiores desafios no processo do emagrecimento, que é você continuar se mantendo motivado, especialmente quando as coisas não vão tão bem, especialmente quando as circunstâncias não estão bem, ou quando o seu estado de espírito não está bem, ou quando você não vê resultado na balança. E isso faz com que você diminua a sua automotivação e entre num efeito platô, ou então volte a engordar. Essa semana nós tivemos vários temas, né? Nós falamos sobre... Ontem, por exemplo, né? Nós falamos sobre... Ai, meu Deus. Esqueci o que nós falamos ontem. A gente tem tanto assunto já. Ai, o que foi mesmo ontem? Você tava comigo, grandão? Fala aí pra mim o que era que nós fizemos ontem. A Leandra também já tá assim, ó. O efeito sanfona. O efeito sanfona, é isso. Eu queria fazer um link com o efeito sanfona, né? Se você tá chegando aqui agora, gente, a gente faz as coisas com muito humor, muita diversão. Porque a vida já é muito séria, não é verdade? E a gente gosta de ter a vida mais leve, mais saudável, mais divertida, certo? A gente acredita que quando a gente faz as coisas com essa leveza, fica tudo mais simples da gente conseguir colocar em prática, certo? Então vamos lá. Motivação. O poder de se manter automotivado e continuar emagrecendo. O que nós vamos falar hoje, então? Nós vamos falar hoje sobre a evolução da motivação. E eu quero saber se você acompanha essa evolução. Primeiro vamos falar, então, da onde que surgiu essa questão da motivação, né? O que faz com que as pessoas, elas tomem algumas decisões e elas consigam permanecer nesse caminho, né? Quando elas decidem, por exemplo, emagrecer, o que faz a pessoa conseguir permanecer nesse caminho? Então, antigamente, né, lá nos nossos ancestrais, eu gosto de falar bastante sobre isso, porque são fases, né, da nossa evolução que tem toda a relação com o que a gente vive atualmente. Então, antigamente... Oi, Marli, seja bem-vinda, lindona! Então, antigamente, a gente tinha uma motivação que a gente vai chamar de motivação 1.0, né, que é uma época onde a gente tinha lá... ainda era daquela época antes de Cristo lá, tá bom? Onde a gente foi, né, concebido ali, né? Onde a gente foi, onde os nossos ancestrais, eles foram, onde Deus colocou a humanidade na Terra, tá bom? Eu tô conseguindo achar a palavra. Mas essa motivação 1.0, a gente vai chamar de motivação primária, que é aquilo que levava as pessoas a fazerem o que elas faziam. Então, essa motivação naquela época, né, antigamente, na época dos nossos ancestrais, ela estava baseada na sobrevivência, certo? No nosso cérebro reptiliano, né? No nosso sistema límbico, no sistema das nossas emoções. Então, a nossa motivação, ela estava baseada nisso. Ela estava baseada na nossa sobrevivência. E, basicamente, ela era determinada por necessidades biológicas. Ou seja, se a gente tinha, né? A gente tinha fome, tinha que caçar o alimento, tinha que encontrar o alimento. Então, a gente tinha essa motivação, ou a gente fazia algo para ter a comida, ou então a gente fazia algo para fugir de alguma coisa. Então, imagina que quando, né, eles iam caçar naquela época, eles tinham aí como motivação alimentar o corpo, né, nutrir o corpo deles e também do restante do povo, né, da família deles. Então, eles tinham essa motivação para seguir aí e arriscar a sua própria vida para conseguir o alimento.
E o que isso, né, tem a ver com hoje a minha motivação? Oi, Ellen lindona, seja bem-vinda. Essa motivação primária, que é essa motivação na época que a gente precisava sobreviver às ameaças, ela era basicamente baseada, né, na recompensa que a gente ia ter por enfrentar as dificuldades. E geralmente, ou as pessoas, elas morriam, ou elas entravam num sinal de alerta e fugiam por medo de algum barulho, de alguma coisa que pudesse acontecer ali, né, no momento em que elas estavam na caça, ou então elas conseguiam efetivamente caçar. Então, o que motivava elas era que elas não tinham opção, elas precisavam sobreviver e elas não tinham opção. Então, a vida delas era isso, era caçar, comer, guardar, armazenar e depois necessário de novo de comer de novo e aí tinha que caçar. Então essa era a motivação das pessoas. Aí depois evoluiu com a era industrial, passou, né, da motivação 1.0 para motivação extrínseca, né? Ou seja, uma motivação que vem de fora, não vem de dentro da gente, ela vem de fora com essa evolução da era industrial. Então, o que era essa? O que mudou, né? Mudou que as pessoas elas continuavam procurando por recompensas, só que um outro tipo de recompensa, né? Não era só, era uma recompensa de sobrevivência, mas tinha a ver muito com a parte de trabalho, com a parte financeira, né? Porque a partir da evolução industrial entrou toda essa movimentação de trabalho, como fala? Das pessoas terem que ir atrás mesmo, trabalhar, né? Por toda essas necessidades que elas tinham que ser supridas. Então, o que as pessoas buscavam? Elas buscavam recompensa, elas buscavam evitar punição, ou seja, não serem punidas pelas coisas, então elas trabalhavam para não serem punidas. Elas procuravam por aprovação externa, então elas faziam as coisas não por uma motivação interna, mas por uma motivação externa, certo? Porque precisava da aprovação do patrão, a aprovação do chefe, a aprovação de alguém que estava externo. E depois veio aí um locus de controle externo também, né? Que é um estímulo o tempo todo de fora para dentro, ou seja, a indústria, né, ela colocou ali, né, muitas coisas para recompensar a gente. É como se colocasse uma cenourinha assim na nossa frente e uma coisa ali atrás da gente. Então a gente tinha que correr daquilo ali que estava atrás para pegar aquilo ali que estava na frente. Então a motivação que a gente fazia as coisas era externa, certo? E hoje eu quero fazer essa relação com o nosso emagrecimento. Porque antigamente a gente tinha lá a nossa motivação, né, dos nossos ancestrais que iam caçar para poder comer, armazenar, né, a gordura no corpo e tudo mais, para que eles pudessem passar o gene para frente, né? Então eles tinham que sobreviver o maior número de anos possíveis para que eles pudessem se reproduzir e dar origem a outras pessoas, certo? Então essa era a maior motivação. Mas com a era industrial, que veio aí para implantar um sistema naquela cultura, naquela comunidade, a recompensa, ela parou de ser, né, deles ali, daquela questão da sobrevivência, de ter que sobreviver e de ter que combater aquelas necessidades biológicas que eles tinham, que era a fome, era a sede, né? Ai, a Helena tá mandando beber água, vou beber, obrigada. Oi, Nailda. Hoje nós estamos falando sobre motivação. Motivação, como que a gente encontra motivação para emagrecer e continuar no processo do emagrecimento, continuar emagrecendo, né? Emagrecer e continuar emagrecendo ou emagrecer e continuar magra, certo? Porque eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente falou um pouco ontem sobre efeito sanfona. E hoje nós estamos trazendo, então, como que a gente faz para superar esse efeito sanfona e vencer isso, né? E não tem jeito, precisa de motivação. Quem tem água aí? Coloca um joia. Ai, gente! Então, olha só.
Quando veio essa segunda motivação, eu quero fazer uma relação com o nosso processo de emagrecimento. Oi, Marcinha! Então, olha só, o que hoje as pessoas elas estão em busca? Elas estão em busca de emagrecer ou elas estão mais interessadas em serem emagrecidas? Isso não é culpa das pessoas, é culpa do sistema, certo? A era industrial é que colocou a gente nessa posição, certo? Com toda essa evolução da nossa espécie, fez com que a gente entrasse nesse plug, que é a motivação extrínseca. Então, hoje, as pessoas que querem emagrecer, elas estão buscando motivações externas, certo? Quer dizer o que, Amanda? Quer dizer que a motivação externa, ela depende de vários fatores. Ela depende da circunstância, ela depende da família, de outras pessoas, do filho, do marido. Ela depende do meu estado emocional. Então, dependendo de como eu tô ali, eu vou conseguir fazer as coisas ou não. Então, a motivação extrínseca, ela tá baseada e condicionada a todas as circunstâncias externas. Só que as circunstâncias externas, muitas vezes a gente não tem controle. Eu tava falando em uma das lives, né, que o problema das pessoas, né, quando elas procuram aí a motivação externa para conseguir emagrecer e permanecer magra, é que tudo aquilo que é externo, ou seja, ela busca uma recompensa. Ai, a minha recompensa é o número baixar na balança. Ela sobe na balança e não emagreceu. Ela fica frustrada e tem vontade de desistir. Ai, eu preciso emagrecer, então para isso eu tenho que parar de comer as coisas que eu gosto. Ela linka como uma punição, né? Então ela não quer ser punida e aí o que ela faz? Ela desiste de emagrecer, porque aquilo é muito duro, é muito difícil, tem que deixar de comer as coisas que gosta. Depois, ela procura uma aprovação externa. Ela sempre depende de alguém. Alguém para dizer o que fazer, alguém para falar se tá certo ou se tá errado, se pode ou se não pode. Então ela tá sempre em busca de alguém para ser ali o guia dela. Só que qual é o problema de você depender de alguém? É que se essa pessoa desaparece, pum, que nem eu, por exemplo, fiquei 2 anos sem trabalhar. E aí? O que acontece? Vai voltar a engordar? Porque a pessoa da qual você tinha como referência, ela simplesmente desapareceu? Ela não tá mais trabalhando? Ela mudou de área? Ela foi fazer outra coisa? Sabe? A nutricionista virou arquiteta? Sei lá, entendeu? Então, quando a gente depende de uma aprovação externa para fazer algo, a gente também pode se frustrar. E depois, o que a gente sempre busca no processo de emagrecimento é ter, né, estímulos externos de fora para dentro o tempo todo. Então, por exemplo, se as circunstâncias estiverem legais, né? Ou então as pessoas falam assim, olha, depois que passar esse desafio, porque eu tô estudando muito, então agora eu não consigo pensar em dieta. Depois que passar isso daqui do meu estudo e tal, desse curso que eu tô fazendo, aí que eu vou pensar em dieta, como se uma coisa fosse completamente separada da outra. Como se o problema das circunstâncias tivessem linkado tá bom, eu vou ter que comer de qualquer jeito, não vou? Se chover ou se fizer sol, eu vou ter que comer. Se tiver muita coisa para estudar ou muita coisa no trabalho, eu vou ter que comer de qualquer jeito, certo? Só que ela precisa estar bem com todas as circunstâncias e dentro dela para conseguir emagrecer. E a grande questão sabe quando vai estar tudo bem pra gente conseguir emagrecer? Nunca. A hora que passar um problema no trabalho, vai vir um problema na família. A hora que passar um problema da família, vai vir um final de semana. A hora que passar o final de semana, vai vir Dia das Mães. A hora que passar o Dia das Mães, vai vir a Páscoa. E vai... A Páscoa antes, né? É a Páscoa antes. Mas assim, não vai ter um momento ideal. Então, a gente tá buscando o processo de emagrecimento focado naquilo que tá externo a gente. Certo? Naquilo que tá externo. E assim, de verdade, se você escolhe uma dieta para fazer,
Por exemplo, vou dar um exemplo aí, sei lá, uma cetogênica, uma low carb, que seja, você escolhe aquilo para fazer. Você não pode fazer aquilo pro resto da vida. Você não, além de você não estar aprendendo a comer, você só tá diminuindo caloria. Você não vai conseguir fazer aquilo lá pro resto da sua vida. Aí sabe o que vai acontecer? Na primeira viagem, no primeiro encontro com os amigos, no primeiro desafio que aparecer, tudo aquilo que você fez foi por água abaixo e você ganhou tudo de novo. Faz sentido isso? Não faz sentido. Então agora minha proposta é ajudar vocês a evoluírem disso, certo? O que é? É vocês passarem da motivação 2.0 extrínseca, que depende do exterior, do externo, e vocês passarem a encontrar a motivação intrínseca, que é aquela que vem de dentro de você. Que não há tempo ruim, que não há circunstância, que não há Amanda ou qualquer outra pessoa do mundo que vai interferir nas minhas decisões, que vai interferir na minha motivação para continuar o meu processo de emagrecimento, continuar emagrecendo. Então a proposta da minha aula hoje é essa, é a gente sair dessa era industrial, dessa era onde a gente depende do processo externo. Oi irmã, oi mãe, ai que linda gente, minha família inteira vindo. Então é a gente sair desse foco e dessa necessidade exterior para que as circunstâncias estejam todas perfeitas para a gente fazer alguma coisa e a gente passar para um outro nível. A gente vai atrás da motivação intrínseca. E, gente, essa é maravilhosa. Sabe por quê? Porque só depende de você. Só depende de você. É maravilhoso quando só depende da gente. Porque quando só depende da gente, a gente tem controle. Certo? Mas Amanda, como que eu faço? Porque eu não tenho controle. Ótimo, então hoje eu vou te ensinar como que você vai fazer para acessar uma motivação sobrenatural que está dentro de você, que é intrínseca, que não depende de fatores externos, que não depende de circunstâncias externas, que não depende do clima, do tempo, de qualquer desafio que você possa estar passando. Certo? Porque quando a gente precisava dessa motivação da sobrevivência, vocês já entenderam um pouco, quem tá me acompanhando aqui nas lives, já entendeu um pouco sobre a questão da nossa mente, né? Do trabalho que a gente tem que fazer na nossa mente. E a motivação é a mesma coisa, sabe por quê? Porque a motivação é uma porta fechada com o trinco para trás que só você pode abrir. E quem tá do outro lado? Pode bater na porta e te chamar. Vem, vem. Mas só você tem o poder de abrir essa porta. Só você pode abrir. Eu posso estar lá na porta me esgoelando, batendo ali e falar: vem, Ellen. Vem, mãe, vem, Jana. Vem, Marcinha, vem todo mundo pra cá. Corre que esse mundo aqui é bom demais. Mas só você pode abrir, eu não tenho como abrir essa chave, mas eu tenho como te dar a dica de como colocar essa chave na fechadura, e é isso que eu vou fazer hoje. Vocês estão animados? Eu tô muito animada com essa live de hoje, gente! Se está fazendo sentido pra vocês e você quer encontrar a sua motivação intrínseca, escreve aí pra mim. Quero minha motivação intrínseca, coloca aí. Toma água. Então, essa nova abordagem a respeito da motivação, ela compreende de 3 elementos fundamentais, certo? O primeiro elemento é a autonomia. Gente, olha só, eu tô falando do emagrecimento porque é o nosso tema, mas pensa isso na nossa vida profissional. Pensa na nossa vida profissional, como que a gente vive quando a gente trabalha, né? Quando a gente tá lá no nosso emprego. Será que a gente tá procurando alguma recompensa por estar ali? Às vezes aquilo é tão duro, tão, né, desafiador, que a gente tá o tempo todo procurando uma recompensa.
Depois, será que a gente tá tentando evitar ser punido? E é isso que motiva a gente? É fazer alguma coisa para não receber bronca, para não ser chamado a atenção, né? Às vezes a gente tem um chefe que é muito mal e a gente tá ali o tempo todo fazendo as coisas para não ser punido. Será que a gente tá procurando sempre uma aprovação externa, né? Isso daí foi implantado na nossa cultura, gente. Isso foi implantado na nossa cultura. A gente tem que quebrar isso. Então, isso que eu vou te ensinar agora, você pode aplicar em qualquer área da sua vida, certo? Por quê? Porque essa motivação, ela tem que vir de dentro. Ô, amor, você pode fazer o favor de abrir aqui um pouquinho a janela? Eu tô morrendo de calor. Obrigada. Sim, tô aqui no fervo da motivação, meu filho. Muito animada. Então, vamos lá. Essa nova abordagem, né, sobre a motivação intrínseca. Tá bom, obrigada. Ui, não posso abrir aqui porque cai o negócio. Abre um pouquinho mais, amor, porque não tá entrando nenhum vento. Ou abre do outro lado um pouquinho, sei lá. Então, essa motivação intrínseca, né, ou seja, essa motivação que vem de dentro da gente, ela precisa de 3 elementos essenciais. O primeiro elemento é a autonomia, a independência. Então, você precisa ter o desejo de dirigir a sua própria vida. A independência é nada mais, nada menos do que essa autonomia que você desenvolve um comportamento criativo e independente, para que você possa buscar os recursos que você precisa para conseguir se automotivar. Então, o que é isso? É você decidir. Então, por exemplo, no caso do emagrecimento, decidi emagrecer. Então, tô decidida, decidi emagrecer. Depois, é você permanecer. Então, permanecer até que você desenvolva as habilidades das quais você precisa para ser magra. E o terceiro é você evoluir, porque a vida humana, ela não para. Ou você está evoluindo, ou você está declinando. Você nunca está parado. Ou você está evoluindo na sua vida, ou você está aprendendo cada dia mais a ser magra, ou você está andando para trás, você está voltando na trilha da mente gorda. Certo? Então você sempre tá ganhando, né? Ou você aprende, ou você ganha, ou você evolui, ou você anda para trás, né? Ou você nunca fica paralisado, certo? Então, olha, pessoas autônomas e independentes, elas conseguem decidir, entram, né, naquilo que elas se propõem a fazer, elas ficam tempo suficiente até que elas aprendam e elas entram no processo de evolução. E as pessoas, o que elas desejam? Desejam grandes prêmios, grandes conquistas, mas muitas vezes as pessoas desejam um emagrecimento, elas querem emagrecer, desejam aquele resultado, mas elas não estão dispostas a pagar o preço, não estão dispostas a passar pela circunstância, não estão dispostas a deixar de comer as coisas que impedem ela de emagrecer ou que contribuem para estragar a saúde dela. Muitas vezes elas querem aquele resultado, mas o fato de um problema acontecer, ela simplesmente esquece que ela quer aquele resultado e ela volta a fazer as coisas que ela fazia antes, certo? Mas tem um processo de evolução. E eu posso garantir para vocês que o preço que você paga para construir a sua mente magra é infinitamente menor do que a conquista por esse corpo magro, por essa saúde, por esse novo estilo de vida que você vai desenvolver. Eu garanto para você que o preço que você paga por um curto período de tempo, que seja 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, que seja 1 ano que você dedique a sua vida com esse único propósito. Esse ano eu vou me dedicar a aprender as habilidades que eu preciso para ser magra para sempre.
Se demorar um ano, o que é um ano? Já passaram 30, já passaram 40. E sabe o que vai acontecer? Vão passar mais 30, vão passar mais 40. Mas se você se dedicar a aprender tempo suficiente até que você adquira suas habilidades, o preço vai ser infinitamente menor do que a glória do prêmio que você vai conquistar. E você não vai conquistar só no seu corpo, vai conquistar na sua saúde, na sua disposição, na sua energia, vai conquistar para você, vai conquistar para as pessoas que estão ao seu redor, certo? E aí entra, então, linkado a esse primeiro, que é a autonomia e independência, entra a segunda habilidade, que é a maestria, a excelência. Ou seja, você só tem capacidade de desenvolver essa autonomia, essa excelência, essa independência quando você desenvolve a maestria, a excelência, que é o quê? Quando você estuda, quando você aprende, quando você aplica, quando você absorve todo o conhecimento que você adquiriu. E aí você tem atitude para colocar tudo isso em prática. Pouquinho por dia, somando mais um pouquinho no outro dia e mais um pouquinho no outro dia, e você vai começar a desenvolver habilidade e, enfim, você vai evoluir para um outro nível, que é o nível de competência, e você vai, sabe o que? Mostrar para você mesma que você é capaz. Você vai sentir orgulho de quem você é e de tudo aquilo que você conseguiu construir. Porque imagina uma pessoa que precisa emagrecer 20, 30, 40 quilos e ela tá tentando fazer isso há muito tempo e não consegue. Você imagina que se você se dedicar um ano para desenvolver todas as habilidades de ser independente, ou seja, não depender de mais nada, de mais ninguém, de nenhum programa, de nenhuma dieta. É possível, Amanda? É possível. É possível e é lindo quando isso acontece. E você aplicar toda essa maestria, essa excelência de habilidade em habilidade. Imagina você chegar no momento onde você conquistou o seu resultado e você ter a certeza de que você nunca mais vai ser gordinha. Você tem noção do que pode acontecer na sua vida profissional? Tem noção do que pode acontecer na sua vida pessoal, na sua vida em família, na sua vida espiritual? Você tem noção da força que você adquire? Não tem nada que te abale, minha filha. Pode vir o raio que parta, não vai acontecer nada. Você fica forte, você fica determinada. E aí, Amanda? Aí vem a terceira parte desse processo, né? Que é quando você faz isso por um longo período, por um prazo, né? Onde você aplica várias vezes essas habilidades para que você realize algo maior na sua vida e que você possa deixar e causar um impacto através disso. Que você passa aí a mudar a sua vida e a vida de outras pessoas. O que vai estar baseado, que é o terceiro pilar desse processo? É linkar o seu resultado com um propósito. O seu emagrecimento precisa de um propósito. Sem propósito, esquece. A sua motivação nunca vai vir motivação. Porque o emagrecimento, ele precisa estar linkado a um propósito. E eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo. Olha só, há mais ou menos 10 anos eu tava 14 quilos acima do meu peso. Tava muito frustrada, porque minha mãe tá aí pra dizer, minha irmã tá aí pra dizer, eu sempre fui magra, sempre usei calça 38, calça 40, nunca passei disso, nunca passei em hipótese alguma ali dos 60 quilos. Quando eu fui para os Estados Unidos, que eu morei lá 2 anos, né, fazendo intercâmbio, eu acabei, né, dando uma deslizada ali naquele monte daquelas comidas tudo, né, que eu adorava aquelas comidas americanas. Mesmo assim, morei lá 2 anos e cheguei o meu pico máximo de peso foi 64 quilos. Falar pra você que mudou o número de calça, mudou 1. Eu usava 42 nessa época. Depois disso eu voltei pro Brasil.
E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu percebi que tava um pouco acima do peso, né? Então, eu dei um pouquinho, assim, consegui perder 2 quilinhos, mas logo em seguida eu conheci o Leandro, casei, e 4 meses depois do meu casamento eu tive a Ana Laura. Durante a minha gestação, eu só engordei 9 quilos, tá? Então, eu engravidei, eu tava com 62, 63 quilos, engordei 9 quilos. Só que depois que a Ana Laura nasceu, eu ganhei 14 quilos. 14 quilos depois do nascimento da Ana Laura, certo? E eu vejo muitas mães colocando a culpa de ter engordado nos filhos. E eu vou te falar, o bebê pesa 3 quilos, 3,5 quilos, no máximo 4 quilos. A placenta ali, entre a placenta, o máximo que é do bebê mesmo, que tem a ver com a placenta, que tem a ver com ali a circulação, que tem a ver com a água da bolsa e tudo mais, é tipo 5, 6 quilos. Mais do que isso, não tem nada a ver com o bebê. Tem a ver com aquilo que a gente come. É isso que tem. Tem a ver com a permissibilidade de comer pelo fato de estar grávida. Ai, tá grávida, pode tudo, porque grávida não pode passar vontade. Certo? Então essa é uma crença. É uma crença que foi estabelecida, sei lá por quem, por algum antigo, que estabeleceu essa crença que você tem que realizar todos os desejos da grávida. Só que o seu cérebro de recompensa, que é reptiliano, é lá da época dos antigos, ele vai querer prazer e mais prazer e mais prazer e mais prazer. Então quanto mais você der, mais prazer ele quer. Não tem nada a ver com a gravidez. Mas tem a ver com uma crença que foi estabelecida na sua mente e que você come para ter uma recompensa baseada numa crença que é grávida pode tudo. Grávida pode comer por 2, grávida pode comer o que quiser, grávida isso, grávida aquilo. E a grávida vai comendo na fé de que os quilos vão sair depois com o bebê, né? E assim, a maioria das mães que tiveram filho, quando eu pergunto, então, mas o que aconteceu? Depois que eu engravidei, eu nunca mais consegui voltar no meu peso. Mas não tem a ver com a gravidez, você percebe? Tem a ver com a permissibilidade, por estar grávida, comer de acordo com uma crença, que foi aquilo que te motivou a começar a comer. Só que a crença, ela motiva você a comer. O problema é que o seu cérebro, ele continua pedindo mais daquilo que traz essa recompensa. Então, foi o que aconteceu comigo, né? Eu não engravidei, eu não engordei com a Ana Laura. Eu engordei depois que a Ana Laura nasceu. Então, o que eu fazia? Eu comia todos os restinhos da comida dela. Eu tomava muita canjica, porque falavam que a canjica dava leite, eu tomava muita canjica. Eu comia ração humana. Já viram isso, gente? Pensa, é um monte de farinha, de coisa arada, misturada, né? Aveia, linhaça, sei lá, um monte de coisa que a gente nem sabe direito que vai naquilo. Bota tudo lá dentro de um pacote e eu comia 2, 3 colheres por dia daquilo. Né? Que é saudável, entre aspas, né? Porque tá tudo em forma de farinha ali, tudo esmiuçado. Não tem farinha mesmo, né? Mas é calórico, é carboidrato aquilo, certo? Então eu comia aquilo. Eu tinha acabado de casar, né? Então eu tinha essas permissões de que eu não jantava. Na casa da minha mãe, a gente nunca jantou. A gente jantava um lanchinho natural. Minha mãe fazia muito lanche natural, de pão integral, com espinafre, queijo branco, atum. Então, assim, eu sempre comia assim, bem light assim à noite. Tomava uma sopa, né? Uma sopinha de legumes, ou às vezes de carne, de frango, que minha mãe fazia. E essa sempre foi minha janta. E quando eu casei, eu fazia comida, né? Então a gente almoçava, depois comia comida e foi indo. E depois a gente passou por um processo muito difícil da nossa relação, minha e do Lê, que a Ana Laura tinha por volta de uns 2 anos e tal. 1 ano e meio mais ou menos, ele foi morar em São José. Logo em seguida eu fui, mas depois eu precisei voltar para assumir meu emprego público de volta. E quando eu voltei, aí é que o problema se instalou. Ele engordou 30 quilos e eu engordei 14 quilos nessa época. A gente tava muito frustrado porque eu não tava vivendo junto, frustrada porque ele não participava mais das coisas da Ana Laura, frustrada porque eu me sentia sobrecarregada de estar sozinha com a menina a semana inteira, frustrada porque ele chegava muito cansado e ele só dormia no final de semana. Enfim, tava assim um caos a nossa vida, né? E aí eu fui descontando as minhas emoções na comida, fui comendo, até chegou um dia que eu falei, chega.
E o meu chega foi quando eu precisei mudar da minha calça 44, que eu já estava usando na época, para a calça 46. Quando eu coloquei aquela calça branca, porque eu era enfermeira, né? Trabalhava na saúde, que eu coloquei aquela calça, que eu olhei no espelho e vi ela toda marcada de celulite. Eu, meu Deus do céu, a calça não fechou, 46. Ficou assim por um fio para fechar. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer alguma coisa, não é possível. E aí eu comecei nessa luta por encontrar alguma coisa para fazer. Só que eu entendi que a motivação, ela não poderia vir de fora. Ela precisava vir de dentro. Eu encontrei um processo de emagrecimento que deu certo para mim e foi muito rápido. Eu perdi 8 quilos em 60 dias. Em 90 dias eu tinha eliminado meus 14 quilos. Eu tava me sentindo muito mais jovem, muito mais bonita, muito mais confiante. E eu tinha certeza de que eu nunca mais ia ser gordinha, que eu nunca mais ia voltar a engordar. E aí eu linkei isso com um propósito. Que era o quê? Ajudar outras pessoas. Porque quando eu comecei a emagrecer, um monte de gente começou a me perguntar: Amanda, o que você tá fazendo? Eu me lembro até hoje que eu saí de férias da prefeitura e voltei 30 dias depois, 8 quilos mais magra. O povo chocou, assim: você sai de férias e volta mais magra? Como assim? Aí todo mundo começou a me pedir. E aí eu consegui linkar isso com um grande propósito, que era ajudar outras pessoas a também serem magras, livres, independentes. Hoje eu não dependo de nada externo para me manter magra. Por quê? Porque eu aprendi sobre a motivação intrínseca, que é essa que eu quero ensinar para vocês. Eu aprendi a despertar em mim a autonomia e a independência. Fui buscar conhecimento assim, todos os cantos que vocês imaginam e mais um pouco. E hoje, o meu processo de emagrecimento, a minha vida do céu, a minha vida nova, a minha vida saudável, ela tá linkada a um propósito. Meu primeiro propósito é pelo benefício da minha família. Eu contei pra vocês aqui já há algumas semanas, né? Não sei quem que tava aí participando. Eu contei pra vocês aqui há algumas semanas aí que eu tava muito chateada, que eu descobri que a Ana Laura tava comendo bala na escola, né? E não sabia, porque ela sabe que eu não gosto de bala, não gosto de goma, não gosto de nada dessas coisas, né? Pelo amor de Deus, come um chocolate, mas não come goma. Peraí. Então, eu tava parada, não tava trabalhando, não falava mais do assunto. Ninguém conversava sobre essas coisas em casa, né? Mantive ali um pouco, né? Engordei um pouquinho, né? Uns 2, 3 quilinhos eu engordei, mas eu ficava ali sem muito falar sobre isso. E aí, o que aconteceu? Eu despertei de novo, né, Ellen? Obrigada, linda! Despertei de novo, reencontrei o meu propósito, que já era esse. Orei muito, pedi muito pra Deus. A Marcinha linda, obrigada. A Marcinha que tá aqui sabe quanto eu orei nos meus devocionais, né? Nas minhas leituras na Bíblia, tudo isso pra eu poder me resgatar, pra eu poder me reencontrar com o meu propósito. E graças a Deus a Ellen foi usada aí por Deus, né? Foi uma das grandes, foi uma grande divisão de águas pra eu retomar tudo isso e reconectar tudo isso com o meu propósito. E isso já faz o quê? Que a gente tá junto aí, vai fazer 30 dias mais ou menos, né? Que nós voltamos aí, que nós estamos seguindo essa linha aí de novo. E aí hoje a gente foi no Glicínias e a Ana Laura foi encontrar com uma amiga. E aí quando ela chegou lá na hora do almoço, ela falou assim pra mim: mamãe, a minha amiga comprou 100 gramas de goma. 100 gramas de goma, mamãe. E eu não comi nenhuma. Eu falei: é mesmo, filha? E o que te motivou a fazer isso? Ela falou assim, ela perguntou pra mim: você não vai comer nenhuma? Mas por que você não quer comer? Ela falou: porque isso daí só tem glicerina e açúcar, não agrega em nada na minha vida e nem na minha saúde. Ai, gente, que orgulho! Meu coração de mãe ficou explodindo. É isso, o seu propósito de emagrecimento tem que ter uma razão, tem que ter um motivo, tem que ter um propósito maior que não só os seus benefícios pessoais.
Porque se for pra você fazer só por você, sabe o que vai acontecer? No primeiro desafio você vai abandonar. Eu tenho certeza que se fosse só por mim, fazer só pra mim, talvez eu nem... Não, mas eu já no dia que eu decidi, eu vou emagrecer, eu encontrei uma coisa que faz sentido pra mim, que vai de encontro com os meus valores, que vai me dar autonomia e independência. Eu não vou depender de alguém pra estar ali, Amanda, comeu ou não comeu? Bebeu água ou não bebeu água? Sabe? Não, eu vou desenvolver essa autonomia, eu vou desenvolver essa independência. E ainda vou poder ajudar outras pessoas nisso? Meu Deus, que projeto perfeito é esse? Minha irmã que tá aqui, minha mãe que tá aqui, sabem, eu larguei tudo. Eu larguei meu emprego público, eu larguei toda a minha estabilidade, né? O meu rendimento, tudo para desenvolver esse projeto. Para ajudar você a encontrar o seu propósito para emagrecer de forma definitiva e resgatar dentro de você a automotivação. Eu não quero ninguém dependente de mim. Eu quero que vocês venham aqui, absorvam, aprendam, peguem todo o conhecimento, coloquem em prática, linkem a um propósito e saibam e tenham a certeza dentro do coração de vocês que eu vou ser magra para sempre, nunca mais eu vou engordar. Se a Amanda tiver ou se a Amanda não tiver, eu vou conseguir manter o meu resultado sob controle. Porque, sabe, a pessoa que me acompanhou há 10 anos atrás, ela nunca precisou me ligar para me perguntar nada. Você comeu ou não comeu? Eu aprendi em 15 dias, eu aprendi o que eu tinha que fazer. É isso que eu tenho que fazer? Por quanto tempo? Ele até você conseguir seu resultado e depois pro resto da vida. Eu falei, tá bom, então é isso, ponto final. Ponto final, coloquei aquilo na minha cabeça e foi. Isso quer dizer que eu nunca mais comi pizza? Comi. Quer dizer que eu nunca mais comi brigadeiro? Comi. Quer dizer que eu nunca mais experimentei os pão da avó daqui? Experimentei, comi, tudo isso. Mas tenho a certeza de que nunca mais vou ser gordinha. E é isso que eu quero te ajudar. Mas por um tempo, eu precisei mostrar pro meu cérebro que quem manda sou eu. Então, hoje eu não vou comer pão da avó. Não vou comer pão da avó porque eu decido assim como a Ana Laura fez hoje. Não, eu não vou comer goma. Isso não me domina mais. Para com essa papagaiada, entendeu? Porque o meu cérebro quer essa recompensa, ele vai sempre querer. Mas eu vou dominar o meu cérebro, vou dominar os meus pensamentos sabotadores, porque quem decide a minha vida sou eu. Não são as minhas vontades, não são os meus desejos, certo? E Deus vai te honrar cada vez mais. Amém, eu creio, em nome de Jesus. Altíssimos lugares Ele tem pra você. Oh, glória, recebo. Certo, meus amores, é isso que eu quero. Eu quero ver vocês independentes. Olha, eu tenho tanto orgulho. Veja a Márcia. A Márcia tá aqui comigo, tá me acompanhando faz um tempão. Ela já é magra, né? Ela já tem vários, assim, ela consegue manter o peso dela e tudo mais, mas ela tem um propósito. Sabe qual é o propósito? É ajudar mais gente do que só ela. Ela quer ser uma magra saudável. Ela quer ajudar o marido dela a ser saudável. Ela quer dar uma melhor condição de conhecimento para as filhas dela poderem fazer melhores escolhas. Certo? Ela compartilha com outras amigas que também são magras, certo? Então isso daí é a gente linkar o propósito. Por quê? Porque se eu tô falando de emagrecimento, ela podia falar, mas eu não quero assistir, não quero emagrecer. Mas não, ela tem um propósito. E o propósito, ele é algo que faz sentido pra gente e pra outras pessoas. Não é só um benefício próprio. O seu emagrecimento não é um benefício só para você, porque se for no primeiro desafio, você vai enroscar. Se a sua motivação ela depender do meio externo, a primeira vez que você subir na balança e ver que você não emagreceu, você vai querer desistir. Deixa a balança pra lá, manda ela pras cucuia. Guarda aquele negócio, já ficou tanto tempo sem pesar, agora fica mais um pouquinho sem pensar, só faz o que a gente tá falando aqui. Só faz. Só constrói, dia após dia, um pouquinho de cada vez, melhora todo dia 1%, 1%. No final de um ano são 365% que você melhorou. Você imagina como que você fica no final de um ano, certo? Então, a gente precisa encontrar um pertencimento. A gente tem que sentir que a gente pertence a algo. E quando a gente sente isso, a gente linka isso à nossa missão. É a nossa missão. É a gente se sentir. Por que você permanece na sua família? Porque você sente que você pertence. Por que você permanece numa comunidade, numa igreja?
Porque você sente que você pertence. Sabe por quê? Porque quando você não sentir mais que você pertence àquilo, você não vai mais querer ficar ali. Aquilo ali perde o sentido pra você, certo? Então que essa motivação ela venha de dentro da gente, tá? A necessidade de fazer o que a gente tem que fazer para algo superior, para deixar um legado no mundo. Imagina que você encontra uma pessoa, imagina a Ellen aí, né? Em construção, é isso mesmo. Imagina que você encontra uma pessoa que fala: nossa, eu tô desesperada, eu já fiz de tudo para emagrecer, não tô conseguindo emagrecer. Ela já tem tanta bagagem, tanta coisa que ela pode inspirar, que ela pode contar, que ela pode compartilhar, sabe? Talvez ela ainda não saiba tudo, mas ela sabe quem pode fazer isso. Então ela pode simplesmente encaminhar e falar: olha, segue essa pessoa aqui que ela vai te ajudar, né? Ela vai te dar um caminho, ela vai traçar um caminho. Ela tá ali, ó, do outro lado da porta, batendo. Só que você tem a chave da sua motivação intrínseca e é você quem vai abrir. Então o desafio hoje, sabe o que é? É inspirar as pessoas. O meu desafio aqui hoje é inspirar vocês. É inspirar vocês a terem autonomia e independência para fazer as suas escolhas sem que alguém tenha que dizer se aquilo é bom ou ruim, certo ou errado. Você sabe o que é bom ou ruim. Você sabe o que é certo e errado. Se você não sabe ainda, você vai entrar na segunda parte, que é você entrar num ponto de maestria, de excelência, de buscar conhecimento, que é exatamente o que vocês estão fazendo aqui, num sábado à tarde ou no sábado de manhã. Oi, Tarcísio, seja bem-vindo, querido amigo. Então aí você vai, através da independência e da autonomia, você vai encontrar a maestria e a excelência e você vai traçar um propósito para aquilo. Em qualquer área da vida. Hoje nós estamos falando do emagrecimento em específico, mas você pode aplicar isso em qualquer área da vida. Se você tá meio caído, né, na sua área profissional, você fala: nossa, tô tão sem motivação, sem saber o que fazer, Então, olha, volta ao básico. Autonomia e independência, se abastece de conhecimento, de busca, decide. E aí você melhora a sua autonomia, melhora a sua maestria, a sua excelência, começa a aplicar aquele conhecimento de forma prática e repetitiva, porque lembra que para formar um hábito na nossa mente, a gente precisa pegar algo para fazer e fazer, repetir, até que aquilo crie novas conexões neurais e vire e se transforme num hábito. E, enfim, você ter um propósito para fazer tudo isso. Então hoje você tem que tomar 3 grandes decisões. Hoje, agora, 3 grandes decisões. Primeira, começar. Começar é a sua primeira decisão. Entrar de cabeça, começar, ter certeza, certo? Se você tá chegando nessa live hoje pela primeira vez, já tem, olha, 24 lives e 7 a mais. Quanto dá isso? Que você, 31, hoje é 24, 6, 7, 31 lives que você tem aí já disponível para você poder assistir se você não sabe por onde começar. Depois, você vai permanecer pelo tempo necessário. Então você vai, que nem as meninas estão fazendo, a Marcinha. Domínio próprio serve para tudo na vida, é isso mesmo. Então, a Marcinha, a Ellen, minha mãe, que tá aqui super animada também, né? Nailda, que tá acompanhando a gente também. Quem mais que tá aqui? A Poliana, que tem chego também. Hoje ela não tá aqui, mas ela também tá acompanhando. A Roseli. Enfim, todas as meninas que estão aqui com a gente, né? Que estão acompanhando. É pegar para fazer e fazer, repetir. Pelo tempo necessário para que você adquira a habilidade, certo? E depois, sempre evoluir. Sempre evoluir. Ai, Amanda, escorreguei, comi, enfiei o pé na jaca, e agora? O que eu faço? Agora, se perdoa, me perdoo, bate a sua poeira e continua. Continua, não para. Por quê? Porque nem tudo na vida é 100%. Nós nunca vamos ser perfeitos, 100%, né? Nós estamos nessa vida pra gente aprender. A gente vai errar. Eu não sou perfeita também, às vezes eu também cometo falhas em relação à alimentação, é normal,
certo? Mas na maior parte do tempo você tá acertando e você tá evoluindo. Então, se você errar, se você acontecer alguma coisa, não emagreceu, errou, comeu, exagerou, não devia ter feito, não tem problema, se perdoa e continua evoluindo. Segue o plano, nem olha para trás, segue o plano, certo? Não pode olhar para trás, se olhar para trás vai cair. Sabe aquele cabresto de cavalo? Eu lembro que o cara que me acompanhou, né, no meu processo de emagrecimento, ele falou pra mim, ele falou, mas sabe o que você parece? Aquelas éguas que põem um cabresto assim, ó, e você não olha pro lado. E é isso, essa é a motivação, sabe? É você colocar aqui um cabresto do lado pra você não se distrair com nada que vai acontecer, porque vai acontecer um monte de coisa. Você tirar aquilo ali, você vai ver tudo que tá acontecendo em volta. Então você coloca aqui, ó, e só galopa, no mesmo sentido, na mesma direção. Tá bom? E o momento que você alcança o seu objetivo, não tem fim. Pronto, Amanda, emagreci, cheguei no meu resultado, e agora? Posso parar? Posso comer um carboidrato de novo? Posso lá comer um pãozinho? Ó, quando você chegar no seu resultado, você continua. Só continua. O projeto humano, ele não tem limite. Não é, ai, pronto, emagreci agora. Agora, se você voltar a fazer o que você fazia antes, você vai voltar a engordar. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, ai, Amanda, mas as pessoas falam que se você toma shake pra emagrecer, depois de um tempo, se você para, você volta a engordar tudo de novo. Tudo que você fizer para emagrecer o seu corpo e você parar de fazer e voltar a comer como você comia antes, você vai voltar a engordar. Não tem nada a ver com shake. Tem a ver com aquilo que você só faz pro corpo e não pra sua mente. Porque tem muitas pessoas que tomaram o shake por um determinado período e conseguiram parar, quiseram parar de tomar o shake, né? Eu não vejo porquê, mas quiseram parar e continuaram emagrecendo. Continuaram magras. Entendeu? Tem uma cliente que até hoje ela fala, ai, Amanda, de vez em quando ela manda mensagem, ela, ai, Amanda, continua magra, obrigada por tudo, né? E ela tomou um shake por um determinado tempo e depois ela decidiu que ela não queria mais, sabe? Só que é o que eu falo, por exemplo, a low carb você não pode fazer pra sempre. Tomar remédio para emagrecer, você não pode tomar para sempre. Procedimento estético, ele tem começo, meio e fim. Não dá pra você ficar fazendo, né, um monte de coisa, não ser massagem. Mesmo assim, você tem um tempo de descanso pro corpo e tudo mais. E o shake? Uma nutrição equilibrada, com todas as vitaminas e minerais, pode tomar pro resto da vida. Todo dia no seu café da manhã pode ser um shake, entendeu? Então você pode colocar aquilo lá pra sempre se você quiser. Então se é pra sempre, pode durar. Agora, se você para de tomar e você começa a comer pãozinho, bacon, nanã, um monte de fruta, um monte de coisa, faz aquela bomba de carboidrato de manhã, o que vai acontecer? Você vai voltar a engordar. Não tem hipótese, qualquer coisa. Se você fizer atividade física para emagrecer, a mesma coisa. Para de fazer atividade física. Você tem uma lesão no joelho, tem um problema, ou mudou de trabalho, tá trabalhando em outra cidade. Se você depende da atividade física para você poder fazer, para você poder emagrecer, você vai voltar a engordar. Agora, o que eu tô ensinando aqui para vocês não tem a ver com dieta, não tem a ver com produto nenhum para emagrecer, não tem a ver com estética, não tem a ver com cirurgia, não tem a ver com academia. Tem a ver com recursos que estão dentro de você, que você pode acessar imediatamente, sem depender de nada e de ninguém, para conseguir emagrecer e permanecer magra, certo? É isso que funciona. Então, depois que você chegar no seu resultado, você só tem que fazer uma coisa: continuar. E pra gente ir caminhando para o fim, o que eu quero trazer aqui pra gente refletir um pouco é uma pergunta: o que te motiva? O que te motiva a fazer algo? O que te motiva a emagrecer? Talvez eu deveria ter feito essa pergunta antes de começar a live, né? Porque agora, depois de tudo que eu falei, vocês já devem ter uma ideia do que te motiva ou do que vai te motivar daqui pra frente, não é verdade? Agora, perguntar: esse motivo, ele é de dentro ou ele é de fora? Você fica buscando o tempo todo estímulos externos que dependem do ambiente, dos outros, das suas emoções. E isso vai determinar o que você vai fazer
ou aquilo que você não vai fazer. Agora, será que aquilo que você busca como motivação está dentro? Você tem um propósito maior, você tem benefícios e vantagens e você enxerga isso num corpo magro e saudável? Você vai contribuir para a sua saúde e para a vida de outras pessoas? Se sim, essa é a motivação da qual você deve se concentrar, porque é sim ela que vai fazer com que você consiga permanecer magra. Agora, existe uma coisa que muitas vezes o emagrecimento não está no senso de urgência e nem na escassez. Como assim? Às vezes você quer emagrecer, mas ainda não despertou o seu senso de urgência. E aí você vai empurrando com a barriga, sabe? Vai levando. Ai, tá ruim, mas tá bom, sabe? Tá ruim, mas tô comendo coisa gostosa, sabe? Então ainda não despertou em você. Você sabe que você precisa emagrecer, sabe que tá acima do peso, sabe que a sua saúde não tá boa, mas ainda não tô assim naquela pegada, sabe? Ainda não despertou o senso de urgência. E outra coisa, eu não tenho que emagrecer agora, porque tipo assim, não é caso de vida ou morte, né? É o que eu falo, se a gente soubesse que vai morrer amanhã, será que a gente faria? Mas não tem essa escassez, né? De que, não, se eu não fizer agora, não vai, daqui 2 dias eu vou morrer. Não vai. Então, agora, às vezes as pessoas falam assim, Amanda, mas sabe o que agora não vai dar pra eu seguir? Eu não vou conseguir emagrecer agora, eu tô passando por muito desafio, eu tô passando por desafio em casa, desafio no trabalho, eu tô cheia de coisas, sabe? Eu não consigo me comprometer agora, como se o compromisso dela fosse comigo, mas não é comigo, é com ela. E se a gente não consegue emagrecer no maior desafio, nas maiores dificuldades, a gente não vai conseguir emagrecer quando tudo estiver lindo e maravilhoso. Não vai. Porque esse dia nunca vai chegar, sempre vai ter um desafio pra gente lutar. Olha só, eu me lembro até hoje de uma cliente minha que ela precisava emagrecer 30 quilos. Aí ela veio, mas como ela ainda não conhecia meu trabalho, né? Daí eu falei pra ela, vamos fazer o seguinte, fica comigo 3 dias, eu vou te mostrar, né? Hoje eu tenho as lives, naquela época eu não fazia live, né? Mas eu falei pra ela, eu vou te acompanhar por 3 dias, só pra você conhecer o meu trabalho e pra você ver do que você é capaz. E aí depois a gente conversa, pode ser? Pode. Então eu acompanhei ela 3 dias, ela perdeu 3 quilos nesses 3 dias. E ela voltou lá, tava na semana entre Natal e Ano Novo, tava chegando na semana do Natal e Ano Novo. Então foi um pouquinho antes do Natal. E ela queria perder peso por causa do Natal e tudo mais. Só que ela não chegou com tempo hábil pra perder muito peso, mesmo assim conseguiu eliminar 3 quilos. E aí ela falou assim pra mim, Amanda, olha, eu adorei, quero fazer o programa, só que eu vou esperar passar o Natal e o Ano Novo. Aí eu, vai mesmo? Ela falou, vou. Eu vou, porque agora é muita comelância, muita coisa, né? Todo mundo vai fazer um monte de coisa e tudo mais. Eu falei assim pra ela, se você aprender agora como você vai fazer para comer no Natal e no Ano Novo, comer tudo que você gosta, sem ganhar peso, você vai aprender isso pro resto da sua vida. Mas se você esperar para emagrecer só depois do Ano Novo, sabe quando que isso pode acontecer? Nunca mais. Nunca mais vai acontecer. E ela falou, tá bom, Amanda, então eu vou fazer. Ela começou o programa antes do Natal, emagreceu já antes do Natal, comeu as coisas que queria, a gente traçou um plano pra ela, ela aprendeu a comer, né, as coisas que tinham no Natal, no Ano Novo, emagreceu 30 quilos. E ela fala, nossa, fez toda a diferença tomar a decisão de emagrecer na época mais desafiadora do ano. Essa época é a época que todo mundo quer chegar magro no Natal, mas que não fez nada o ano inteirinho para conseguir chegar magra no Natal. E também depois que já tá muito perto do Natal, aí a pessoa não quer fazer mais nada mesmo. Porque daí começa a confraternização, começa a comelância, começa o preparo, começa tudo. Daí a pessoa não tem tempo para dar atenção para isso. E se você não tem tempo para dar atenção para sua saúde, você nunca vai encontrar sua automotivação e nunca vai conseguir emagrecer. Então a ideia o dia é hoje. Se você está aqui hoje pela primeira vez, não espere mais nenhum dia para tomar a decisão por você e pela sua saúde, porque essa decisão vai fazer toda a diferença.
Então eu quero ajudar vocês a sair da onde vocês estão para começar a caminhar em direção a esse emagrecimento. Então eu trouxe aqui para vocês 2 exercícios para vocês fazerem, porque quem acompanha aqui as lives sabe que a gente sempre passa um exercício para ir destravando a sua mente para o processo de emagrecimento. Oi, Carol, seja bem-vinda, lindona. Tá bom? Então qual é o primeiro ponto aí que a gente precisa olhar para ele, né? O primeiro ponto é a gente colocar no papel, numa lista. A gente tem que materializar as coisas que a gente deseja e as coisas que a gente não deseja mais, tá bom? Então a gente tem que colocar no papel para o nosso aprendizado e para a materialização daquilo acontecer. Então a primeira coisa você vai fazer uma lista de pelo menos 10 coisas que o excesso de peso e a obesidade estão te atrapalhando, que você não aguenta mais, sabe? A minha lista era assim, eu não aguento mais usar calça cada vez maior, a cada 2 meses usar um número maior de calça. Eu não aguento mais ser dominada pelos meus desejos alimentares. Eu não aguento mais não conseguir resistir a coisas que eu gosto. O que você não aguenta mais? Não aguenta mais ter insônia, não aguenta mais ter azia, mal-estar de estômago. Você não aguenta mais. O que você não aguenta mais? Você vai fazer uma lista e colocar lá 10 coisas no mínimo que você não aguenta mais. E aí você vai pegar essa lista toda completa. Se você lembrar de alguma coisa depois, você pode ir colocando ali na lista. Tira tudo de dentro de você. Bota tudo que você não aguenta mais lá naquele papel. E faz a lista o maior possível, tá bom? Eu não aguentava mais enxaqueca. O Leandro era outro, tinha enxaqueca. Eu não aguentava mais a enxaqueca do Leandro. Eu era capaz de emagrecer por ele para não ver mais ele sofrendo com enxaqueca. Era terrível. Então, coloca lá na sua lista. Fala aí pra mim uma coisa que você não aguenta mais. Escreve aí pra mim. E aí você vai fazer toda essa lista e depois você vai tirar essa lista da sua frente. Vai guardar ela, dobra ela bem dobradinha e põe lá numa gaveta. Depois você vai fazer uma lista que ela vai poder aumentar. Todo santo dia você pode alimentar essa lista. Pode até colocar lá na porta da sua geladeira se você quiser. Ou na sua cabeceira se você não quiser que as pessoas vejam. Pode colocar lá em algum lugar. Você vai começar a fazer uma lista de vantagens para emagrecer. Porque você não consegue emagrecer se você se concentrar no emagrecimento. Se você falar assim pra você, eu preciso emagrecer, o seu cérebro já vai começar a construir e desconstruir várias coisas pra você voltar a comer. Então você tem que olhar pra vantagem que vai te trazer o emagrecimento. Olha lá, a Vânia colocou, eu não aguento mais os inchaços. Olha, inclusive eu vou fazer um post sobre inchaço, viu, Vã? Vou fazer aí, eu pensei bem em você, que eu me lembro que essa era uma das suas queixas. Então, olha, eu não aguento mais os inchaços, por exemplo. Aí, quais são as vantagens, então, que a Vânia tem em relação a essa questão aí do inchaço? A minha vantagem é olhar para minhas pernas e não ver inchaço. É conseguir caminhar sem dor. Perceber que a minha perna tá mais fina, sabe? Porque a calça tá entrando melhor. E aí você vai colocar lá todas as vantagens que você tem para emagrecer, certo? Então esses 2 exercícios, um vai fazer você desconstruir para você poder tomar a sua decisão hoje. Lembra que eu falei que hoje vocês têm que tomar uma decisão? Então, aí essa lista vai ajudar você a tomar essa decisão, que é iniciar. Olha lá, a Ellen, não aguento a indisposição. O que você chama de indisposição? É canseira, é sono, é preguiça, é falta de energia, é tudo isso junto, né? E aí você vai colocar lá na sua lista. Fala uma vantagem pra mim, Vânia. Uma vantagem que você vê de emagrecer. Ellen, coloca aí. Leandro, uma vantagem de emagrecer. Marcinha, uma vantagem de cuidar da sua saúde. Gostaria de desinflamar e ter mais energia. Tão difícil diminuir o açúcar e o trigo. Exatamente, são bem eles que incham e abaixam a sua energia. É isso mesmo. Então, que mais? A minha lista é imensa, é isso mesmo. Põe tudo pra fora, minha querida. Põe tudo pra fora. Coloca lá todas as suas insatisfações. Brincar com a Lala sem dores nas costas, olha só. Ter mais energia, ter mais disposição, isso tudo, acordar sem dor. Muito bem. Então, depois que vocês fizerem esses 2 exercícios aqui, vocês vão escrever
Olha, esses exercícios eu passo só para minhas clientes, hein? Vou passar para vocês aqui que estão acessando essa live, esse conteúdo de hoje e vão despertar a motivação intrínseca, que é aquela que não depende de mais nada e de mais ninguém, só de você mesmo. E você tem namorar mais Amanda. Isso aí precisa estar na minha lista também, né, Benzi? Autoconfiança, autoestima, disposição, muito bem. E aí depois você vai pegar uma folha e essa folha você vai ler todo santo dia antes de dormir. Todo dia. Você vai escrever a sua vida do céu. Aquilo que pra você é a vida que você queria ter. Sabe aquela que você não consegue nem sonhar com ela? Porque você olha pra sua circunstância e fala, isso daí, acho que eu não vou conseguir nunca. Essa daí. Que é aquela lá do seu íntimo, mas que quando você olha, você não sabe bem se você vai conseguir ter ou não. Então você vai escrever. Porque o nosso cérebro, ele precisa visualizar, ele aprende por repetição. Então, todo dia você lendo a sua vida de céu, a sua vida nova, a sua vida maravilhosa, aquela que vai te trazer plenitude, vai te trazer sucesso, prosperidade na saúde, né? É o que vai fazer com que você comece a olhar... amor, põe aqui para mim o carregador. Aquilo que você deseja, aquilo que você gostaria, e não para as dificuldades. Certo? Não para as motivações externas. Não, pelo contrário, você vai olhar para aquilo que está interno, que depende de você. Combinado? Então é isso. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. E aí você vai responder essa pergunta depois para você. Qual é o meu senso de urgência? Oi, gente! A Leandra que veio por meu celular pra cá. O diretor faz de tudo. Nossa Senhora. Qual é o meu senso de urgência de fazer o que tem que ser feito para poder mudar minha vida, meu corpo e minha saúde? É para ontem, gente. Nós não temos mais tempo. É para ontem. Coloca aí para mim quanto tempo. Apenas escrever. E daí você vai ler essa vida nova, né? Que é a vida que você quer. Você vai ler todos os dias antes de dormir. Tá bom? É só pra pôr coisa boa, não é pra pôr nada de ruim, é só pra pôr a vida ideal, a vida dos sonhos nessa folha de caderno, tá? E a lista de vantagens você pode ir acrescentando, tipo assim, conforme vai passando o dia você vai lembrando, lembrei de mais uma vantagem, eu vou poder correr 5 quilômetros. Você vai lá na sua listinha de vantagem e coloca mais isso. E aí essa última que eu falei, né, que é a declaração, é como uma declaração. Eu, Vânia Nascimento, tenho uma vida plena, eu tenho uma saúde que eu desfruto dela, eu tô tantos quilos mais magra, hoje eu peso tantos quilos. Coloca lá, mesmo que você ainda não pese, você coloca lá o que você quer, certo? Porque o nosso cérebro, ele vai buscar aquilo quando você coloca no papel. Eu hoje coloquei uma roupa assim, 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 ela ficou desse jeito, eu olhei para minhas pernas e fiquei feliz e grata porque eu não tenho mais inchaço. Hoje eu posso caminhar sem dor com a minha família. Hoje nós vamos no parque, vamos fazer um passeio, vamos em algum lugar, sei lá. E você vai colocando e descrevendo essa vida, tá bom? Como se fosse uma foto. Imagina lá, que nem aqui eu tenho uma foto, né? Já dei esse exemplo aqui em algumas lives, ó. Tem uma foto aqui da minha família. Eu grávida da Lala. Não sabia que estava grávida, mas já era muito desejosa dessa segunda gravidez nessa época. A gente orava muito por isso já. Fazia 1 ano e meio que eu estava tentando e não consegui. Então essa daqui é uma foto minha que eu tenho, que é a fotografia da minha vida saudável. Que se eu pudesse hoje escrever e descrever, era isso daqui. E eu fiz isso na época. Então era eu pesando 60 quilos. Nesse dia eu tinha corrido 6 quilômetros, estava grávida da Lala. Tava com a Ana Laura com 9 aninhos, com o Leandro magro também, porque eu sempre quis ele magro. E a gente tava fotografando nesse dia. Essas fotos foi um convite de um restaurante que trabalha com saladas e comidas saudáveis aqui. Eles fizeram esse convite pra gente poder fazer um portfólio para o restaurante deles, porque a gente tava exatamente a cara daquele restaurante que tinha a ver com comida saudável, né? Então ela queria a nossa família como uma propaganda desse restaurante. E era assim, era tipo tudo que eu queria, era minha família saudável, a gente comendo fruta,
comendo lanchinho natural, né? Comendo iogurte com coisa e tudo mais. Então tava tudo ali, foram essas fotos aí. Então é assim que você tem que escrever a sua fotografia. Como é a sua fotografia? De repente você quer ser mãe, quer engravidar magra, saudável. Então você escreve lá na sua vida do sonho. Como se você estivesse vendo, olhando agora para uma fotografia, que nem eu olho para essa fotografia e falo, essa daqui é a vida que eu sonhava, né? Essa daqui é a vida que eu sonhava, é a vida que eu tenho hoje. Já ela não tá mais na minha barriga, mas ela tá aí brincando e correndo para todos os lados, precisa até de uma foto nova, né? Então é isso, é quando a gente olha para aquela declaração e vê ali a nossa vida como uma fotografia, tá bom? Quem acredita que vale a pena compartilhar essa live, coloca aí eu. Boa. Então tá bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Hoje, 9 horas da noite, nós vamos ter equilíbrio nutricional à noite. Vai ser qual o tema, amor? É hidratação hoje? Ou é fibra? Acho que fibra é amanhã, né? Eu acho que fibra Acho que hoje é hidratação. Gente, a aula de hidratação vai ser top, hein? Não percam hoje às 21 horas, tá bom? Ó, beijo grande pra vocês e a gente se vê mais tarde na nossa aula sobre hidratação. Eu nunca sabia ter pergunta, né? Vocês têm pergunta, gente? Lando quer saber. Se tiverem, daí vocês deixam lá no meu direct, ó. Agora eu vou cuidar da minha beleza aqui, vou fazer as minhas unhas pra ficar linda pra vocês, tá bom? Beijo grande. Até mais tarde. Tchau!